De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E hoje vamos falar sobre o seu direito, sobretudo você que tem plano de saúde. Muitas vezes quer ter acesso a um direito, mas o direito é negado ou muitas dificuldades no decorrer desse processo. E na hora de aumentar o seu plano de saúde é ligeiro, né? Muitas vezes você não toma conhecimento, só chega o boleto mais caro depois para você pagar. Então vamos falar sobre isso hoje com a doutora Kelly Azevedo. Ela é advogada, sócia consultora da Just Care, né, Soluções Jurídicas em Saúde. Vai conversar conosco para tirar dúvidas. E você tem alguma dúvida sobre planos de saúde? Já teve algum problema com qualquer plano de saúde? Manda sua mensagem para cá, faça sua pergunta. Está aqui o telefone, é o 99922-9519. Digite agora a sua pergunta, manda pelo WhatsApp, que a gente vai fazer a sua pergunta daqui a pouquinho, você que está em qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Doutora Keila, bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, um prazer estar aqui com você, Robson. Prazer tê-la conosco, doutora Keila. Eu gostaria que a senhora pudesse falar para o nosso telespectador, né? Em que condição é correto, não vou nunca dizer que é justo, porque é difícil a gente aceitar que o aumento é justo, algo que já é tão caro. Acho que é legal. Né? Mas assim, do ponto de vista legal, né, quando é que pode acontecer aumento no plano de saúde? Bem, existem, na prática, dois tipos de reajuste. São três, mas acho que para o telespectador interessa mais esses dois. Que é o reajuste anual, né, por custos, que é aquele que acontece quando a pessoa aniversaria o contrato. Né? Então, você contratou o plano, digamos, em maio do ano passado, em maio desse ano, você vai ter um reajuste para cobrir a perda do período. Certo? E existe também o reajuste por mudança de faixa etária. Quando você atinge uma determinada idade, certo? Hoje em dia são 10 faixas para quem contratou o plano de saúde de 2004 até hoje. Antes eram 7 faixas. Então, hoje são 10. 0 a 18 é a primeira e 59 em diante é a última. Certo? Então, você pode ter reajuste tanto pelo aniversário do contrato, como pela mudança de faixa etária. Isso mesmo que a pessoa não seja, digamos, um usuário, quanto mais aquele que está sempre usando o plano de saúde, porque às vezes você pode ter uma pessoa idosa que usa pouco o plano de saúde e você pode ter um jovem que usa muito o plano de saúde. Às vezes até, de certo modo, é injusto você botar esse aumento só por causa da idade, né? Mas assim, qual é a justificativa? É que você, quanto mais envelhece, mais a tendência... É porque os planos de saúde, eles têm uma natureza meio securitária. Aquela questão de você ser vai... seguro. De seguro. É calculado de acordo com o risco. Saúde, digamos, né? É calculado de acordo com o risco. Existe um cálculo... Então, a chance de você adoecer mais é você sendo idoso. É por isso que você cobra mais caro. Isso, é uma probabilidade, não é certeza, porque às vezes, hoje em dia, a expectativa de vida aumentou, né? Então, as pessoas vivem mais e nem sempre vivem mais com saúde. Elas têm que se cuidar mais. Essa é a justificativa para ter esse reajuste por mudança de faixa etária. Mas é bom que se diga, o reajuste ele não pode ser abusivo. Existem regras para que ele seja dado. Por exemplo... Como é que a gente sabe que um reajuste de um plano de saúde, que a gente já paga caro, quando é que a gente sabe que ele foi dentro daquilo que é o correto ou quando ele foi abusivo? Se ele é o reajuste anual, certo? Aí, dentro desse reajuste anual, existem dois tipos também. Para esse ano, de maio de 2019 a abril de 2020, a ANS, que é a agência reguladora, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora, ela fiscaliza e ela normatiza o segmento de saúde suplementar, 7,35%. Agora, tem que se dizer uma coisa, isso é para planos contratados individualmente. Como assim? O beneficiário foi lá no plano e contratou para a família, para ele ou para a família dele. Existem os planos coletivos também. Esses são aqueles que a empresa contrata em nome de alguém, tá certo? De uma massa de pessoas com o plano de saúde. Aí o reajuste para esses contratos, chamados coletivos, não é de 7,35%. É de quanto? Varia. Varia de acordo com a sinistralidade. O que é sinistralidade? É a utilização do plano, é o cálculo, né, que leva em consideração as receitas e as despesas. Ou seja, quando você entra no plano coletivo... Mas ele pode ser um aumento mais de 7,35%? Pode. E qual seria o limite máximo que poderia se fazer o reajuste nesse plano coletivo? O céu. Ah, é?
o céu Mas pela que coisa. legislação. Mas a Justiça tem entendido que tem que se ver, primeiro, o plano tem que provar. Se você está num plano coletivo com mais 100 pessoas, certo? Você paga geralmente mais barato, só que esse risco é diluído. Mas como a ANS não regula o reajuste para esse tipo de contrato, quando a empresa vai reajustar, ela tem que mostrar que para dar um reajuste, digamos, de 15%, aconteceu uma utilização de X, mais Y, tantas pessoas adoeceram, ela tem que demonstrar, justificar por que está dando aquele aumento. Provar porque vai dar aquele aumento, né? Provar. Temos uma pergunta do Ricardo. Ricardo Almeida está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber, ele disse o seguinte, ele que está num plano coletivo, certo. Mas toda a vida ele, quando precisa acessar o plano, tem dificuldade. E já passou dificuldade, inclusive, em caso de internação. Aí ele pergunta a quem ele deve recorrer. Se é a quem organizou o plano coletivo ou se é na própria operadora. Ele pode fazer as duas coisas, mas a forma mais rápida é diretamente a operadora. Se ele não conseguir resolver, ele pode denunciar a ANS, normalmente é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem um site onde há reclamação e um telefone, que é, se você quiser, 0800 701 9656. Se faz essa reclamação e a ANS, ela dá 5 dias para a operadora resolver. Se ele não tem tempo para fazer, porque às vezes é uma situação de urgência que ele não pode aguardar nem 24 horas, quanto mais 5 dias. Tem que acionar a Justiça. Acionar a Justiça, procurar um advogado especialista na área, porque essa é uma área muito específica, com a legislação complexa, cheia de detalhes, que quanto mais o advogado conhecer, quanto mais ele for experiente nessa área, melhor. Mais rápida vai ser a solução. E a possibilidade do sucesso na ação. Isso. Né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa também com relação aos contratos coletivos. Quando o contrato tem menos de 30 vidas, tá certo? Não é pela sinistralidade, ou seja, não é pela utilização só daquelas pessoas do plano, não. É de todas as pessoas da operadora, do plano de saúde, que tem contrato com até 30 vidas a empresa. Temos a pergunta do Dionísio, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se esse raciocínio dos planos coletivos vale também para o plano empresa, um plano empresarial que dá cobertura sobre a área daquela empresa e não individualmente sobre cada pessoa. Dionísio, sim. Tanto o plano coletivo ele se divide entre, por adesão, que é sindicato, associação, e os empresariais, que é quando a empresa contrata para os seus funcionários um plano de saúde e paga para eles, ou então a pessoa contribui com uma parte. Então, sim, o contrato empresarial ele também faz parte desse raciocínio de contrato coletivo. Pergunta da Michele, que está nos acompanhando em Ceará Mirim. Ela gostaria de saber se existe limite de atendimento para quem tem plano de saúde. Se só tem direito a um número X de consultas ou não. Se ele precisar, toda a vida pode ter acesso àquelas consultas. Consulta ilimitada. Consulta ilimitada. Ilimitada. A lei hoje não permite que o plano de saúde ele diga, você está contratando, eu só vou lhe dar 10 consultas por ano. Certo? Existe um rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde que dá algumas diretrizes. Por exemplo, para fonoaudiologia em determinada doença, só são tantas consultas ou tantas terapias. Mas a Justiça tem entendido que isso é abusivo. Então, se o médico prescreveu aquele tratamento, se você, para se restabelecer, precisa de 100 terapias, 100 consultas, então o plano de saúde ele vai ter que lhe dar as 100 consultas. Muito bem. E que outro tópico você gostaria de acrescentar em relação a essa temática de plano de saúde? O que é que mais tem gerado problemas para as pessoas, que faz com que essas pessoas procurem um advogado para entrar na justiça contra o plano de saúde? Cancelamento de plano tem muito. O que é que acontece? Se você que tem um plano contratado individualmente e você deixa de pagar o seu plano, certo? Existem critérios. Não se pode, hoje em dia, você contrata um plano de saúde e o plano de saúde, porque não lhe quer mais, porque você usa muito, ele vai cancelar o seu plano, não. Tem que ter critérios. Por exemplo, a pessoa tem que ser notificada até o 50º dia de débito, dizendo, olha, eu vou cancelar o seu plano, vá resolver o problema antes que isso aconteça.
E os planos de saúde não respeitam isso. Eles não notificam, eles cancelam. Quando a pessoa vai usar, é que sabe que está sem plano. Então, isso acontece muito. Então, as pessoas têm que prestar atenção. Se você tem o seu plano cancelado por falta de pagamento, antes de você fazer um novo plano, que muitas operadoras até exigem que você cumpra a carência tudo de novo, pague um valor maior, você tem uma doença pré-existente, ele vai querer que você passe um tempo sem ter direito às coberturas. Então, preste atenção, procure um advogado antes de você fazer um novo plano. Chegou uma pergunta parecida sobre isso, que é a pergunta do Maurício, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, aqui pertinho de Candelária. Ele gostaria de saber se hoje em dia ainda existe a história de carência quando você vai mudar de um plano de saúde para outro, ou se o outro é obrigado a lhe fornecer as mesmas carências de onde você estava. Depende. Hoje em dia existe a portabilidade. Né? Do jeito que às vezes a gente muda de celular com o mesmo número que a gente tinha de uma operadora para outra, você também pode modificar o seu plano de um para o outro, né? De uma operadora para outra, levando as carências que você cumpriu. Só que existem critérios. Você tem que entrar na ANS, ou então ir na operadora que ela entra, aí tem um programinha lá que diz, o seu plano é compatível com o plano daquela outra operadora, certo? Você tem que ter passado 1 ano no seu plano já tem que ter cumprido as carências no plano anterior. Então, existe sim a possibilidade de você fazer essa portabilidade. Agora, dentro dos critérios que a própria Agência Nacional de Saúde determina. Muito bem. Quero agradecer a sua presença, doutora Keila Azevedo, sócia consultora da JustCare, Soluções Jurídicas em Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo. Um abraço para meu amigo Vitor, doutor Vitor, advogado. Quem mais está ali com ele? Kelvin, doutor Kelvin. Doutor Kelvin também, um abraço para vocês. E vocês recebem um kit de produtos Lucena e também de produtos Sinhá Maria para aproveitar com seus amigos e familiares, viu? Obrigada. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.